Bom dia, gente. Tudo bem? Sou eu, Paulo Henrique. Tranquilos? Então, tá bom. É isso aí. Então, hoje nós vamos inicialmente começar o estudo da anatomia individual de cada dente. Nós vimos de forma geral as nomenclaturas, nós vimos de forma geral as faces dos dentes, né? As protuberâncias, saliências, sulcos, é, alguns nomes aí incomuns para vocês nesse primeiro momento, né? E de agora, a partir desse momento, de forma geral, nós vamos estudar anatomicamente cada dente por si só, cada agrupamento dental, suas funções, suas razões anatômicas, seus aspectos anatômicos mais importantes, para que a gente possa, assim, desenvolver dentro de uma prática o enceramento desses dentes. Transformar um pedaço de cera em um dente o mais próximo possível de um dente comum. A função de você como dentista é fazer isso, é reproduzir os detalhes anatômicos e funcionais dos dentes para que você possa devolver ao seu paciente um elemento que foi perdido ou que foi parcialmente ou totalmente perdido, né? Para que ele possa ter um convívio social, estético e funcional da forma mais adequada possível. A ideia inicial dessas aulas é fazer vocês entenderem agora minuciosamente cada detalhe anatômico dos dentes, para que vocês possam sim reproduzir isso lá no laboratório a partir das próximas semanas. Acho que a gente já tem prática na semana que vem, tá bom? Então eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre os incisivos, de forma geral primeiro, né? Nós vamos conhecer esse grupo de dentes, tá? Nós vamos conhecer o grupo de dentes anteriores, né? As diferenças mais clássicas entre os dentes anteriores e os dentes posteriores. Eu sei que isso já foi um pouco falado na aula, tá? Mas de forma geral, a gente vai estudar agora e tentar entender um pouco melhor sobre isso aí, tá bom? Só para que fique claro para vocês, aqui, deixa eu tentar passar um pouquinho o slide. Perfeito. Olha aqui, ó. Só para que a gente possa entender melhor, desculpa, o que é um dente anterior. Aqui, de forma geral, a gente classifica como dentes anteriores os dentes que estão à frente do arco dental. Tanto no arco superior, aqui estão posicionados os dentes anterosuperiores na maxila, e aqui, nessa posição inferior, na mandíbula, no osso mandibular, estão localizados os dentes antero-inferiores. Se vocês notarem, basicamente são 6 dentes antero-superiores, começando de canino direito, atravessando a linha média, passando a canino do lado direito, canino superior direito, incisivo lateral superior direito, incisivo central superior direito, incisivo central superior esquerdo. Olha para vocês verem, notem aqui que você vai atravessar a linha média, né? A gente estudou a nomenclatura e sabe muito bem como funciona isso. Então, incisivo lateral superior esquerdo e canino superior esquerdo. E assim também para os dentes antero-inferiores. Se você olhar aqui, eu tenho um canino inferior direito, um incisivo lateral inferior direito, um incisivo central inferior direito, incisivo central inferior esquerdo, incisivo lateral inferior esquerdo e canino esquerdo. Todos esses dentes, como a gente já estudou na sala de aula, eles recebem uma nomenclatura, que pode ser a mais utilizada para a gente hoje, a nomenclatura de 2 dígitos. Tá? Então, se a gente pensar em questão de números, nós temos aqui, para o lado direito superior, o dente 11, incisivo central superior 11, o dente 12, incisivo lateral superior direito 12, e o dente 13, canino superior direito. Para o lado esquerdo, o dente 21, incisivo central superior esquerdo, o dente 22, incisivo lateral superior esquerdo e canino superior esquerdo, dente 23. Do lado direito inferior, eu tenho canino inferior direito, dente 43, o incisivo lateral inferior direito 42, incisivo central inferior direito 41, incisivo central
inferior esquerdo 31, incisivo lateral inferior esquerdo 32 e canino inferior esquerdo dente 33. Dessa forma, nós compomos os dentes anteriores do arco dental. E a gente vai ver que esse grupamento de dentes eles têm uma função muito bem definida para corte de alimento. Como vocês podem ver aqui, já nessa imagem, o aspecto anatômico desses dentes favorece o corte. Eu vou dizer mais adiante aí, daqui a pouco, só para vocês entenderem que cada agrupamento dental tem uma função no processo de mastigação, de deglutição, de fala e até mesmo de respiração. Então a ideia aqui é a gente estudar os dentes, os aspectos anatômicos, para que a gente possa fazer e devolver para o paciente, caso ele tenha perdido parcialmente ou totalmente o dente, né, de forma a devolver o convívio social, psicológico, o aspecto funcional desses dentes no arco dental, para que ele possa ter uma vida mais favorável. Tudo bem? Então, aqui, hoje, a gente vai estudar os incisivos. Então, de forma geral, central e lateral superior, incisivo, central e lateral inferior. Bacana? Características gerais comuns dos incisivos. Aqui eu estou falando de forma geral, tanto superior quanto inferior possuem características comuns. É claro que cada dente tem um aspecto morfológico particular, único, mas eles têm características comuns que classificam esses grupamentos de dentes em dentes anteriores. Vocês vão ver que a parte anatômica deles é mais ou menos parecida, apesar de algumas peculiaridades de cada dente. O aspecto morfológico é muito semelhante e até mais fácil a gente estudar assim. Tá bom? Então, os dentes anteriores, como a gente pode olhar aqui na imagem, você pode ver, eu tenho um maxilar, que é o osso superior, a maxila, né? Na maxila estão localizados os dentes superiores, aqui na parte posterior, os dentes póstero-superiores, e aqui na parte inferior, os dentes póstero-inferiores, ou seja, posteriores-inferiores, do lado direito e do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Tá? E na região anterior, o que a gente classifica de região de sínfise mandibular, aqui na mandíbula, tenho entre caninos os meus dentes antero-inferiores. E aqui na maxila, entre caninos, os meus dentes antero-superiores, como a gente já vem falando isso para vocês. Tá? Os incisivos, de forma geral, eles são classificados em dois tipos. Eu tenho incisivos centrais e incisivos laterais, tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. Nós vamos estudar os aspectos anatômicos e vocês vão entender mais à frente que os incisivos centrais superiores são maiores do que os incisivos laterais superiores. E os incisivos centrais inferiores são menores que os laterais inferiores. A grande peculiaridade que eu já acho no começo para diferenciar esses dentes é realmente o tamanho. Isso vai facilitar demais o entendimento de vocês aí, quando vocês começarem a visualizar isso aí. Tá bom? Estão diretamente relacionados ao aspecto psicológico do indivíduo. Sim, se você de repente perder um dente anterior, será que isso influencia a sua vida? Não é? A gente tem que sempre se colocar no lugar do próximo, né? E é muito interessante a gente que faz parte de reabilitação, que reconstrói dentes, né? A ideia é sempre pensar nisso. Então, quando um paciente perde um dente anterior, quer seja ele um central, um lateral, um canino, claro que central é pior, né? Superior ainda é pior ainda. Mas quando a gente perde esses dentes antero-superiores, isso causa para o paciente um desequilíbrio psicológico muito interessante. E às vezes a pessoa perde até a vontade de rir, né? A vontade de conversar, né? Se sente envergonhada por não ter os dentes. Porque realmente são estruturas dentais que aparecem no sorriso, né? E conotam certas coisas, né? Quando você vê uma pessoa com os dentes bonitos, bem posicionados, dá um aspecto social assim, de mais empatia, né? Então, se você não tem um paciente sem dente anterior,
Isso é desleixado, né? Então, isso influencia, sim, diretamente no aspecto social das pessoas. E também no aspecto estético e principalmente no aspecto funcional. Então, a gente tem que tentar entender que estou estudando a morfologia para tentar reproduzir da forma mais adequada o dente, para devolver tanto a parte funcional, quanto a parte estética, quanto a parte psicológica. Tudo bem? Olha para vocês verem, por exemplo, olha aqui que exemplo legal. O paciente de repente quebrou que borda que é essa? Essa parte incisal a gente chama de borda incisal. Então o paciente quebrou a borda incisal do incisivo central superior, não é? E olha para vocês verem como é que fica desigual, né? Esteticamente fica feio, né? E a ideia é, se você não conhece o aspecto morfológico, se você não sabe como é que funciona isso, como é que você vai devolver para o seu paciente igual ao outro dente, não é? Então, a tendência aqui, a ideia aqui nesse primeiro momento é fazer a gente reproduzir da forma mais próxima possível. E por que a gente tem que conhecer a anatomia desses incisivos? Como eu já falei para vocês, olha, por exemplo, você vai reabilitar um paciente que perdeu parcialmente o dente, através de uma coroa, de uma obturação em resina composta, ou qualquer outro material que a gente utilize para reproduzir o dente. Né? Se você não conhece o aspecto anatômico do dente, muito provavelmente você pode causar uma iatrogenia. O que é uma iatrogenia? Iatrogenia é uma coisa desse jeito aqui, mal feita. Né? Uma coisa morfológica e funcionalmente mal feita. Então, a ideia de se trabalhar com morfologia, de se aprender a fazer a escultura dental, é para que você possa reproduzir os aspectos morfológicos funcionais, morfofuncionais de todos os dentes, de forma a devolver para o seu paciente estética e função. E não fazer esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, e se o paciente perdeu totalmente o dente? Como é que eu posso fazer para devolver para esse paciente o seu sorriso, né? O seu aspecto psicológico, o seu aspecto social e principalmente o aspecto funcional a ele? Se eu não conhecer a anatomia, infelizmente eu não consigo chegar aonde eu quero. Que é, principalmente aqui eu vejo, a reprodução morfofuncional desse elemento perdido. Tá bom? Quais são as funções do incisivo? Sempre que você pegar o incisivo central e olhar o incisivo central e lateral, que seja superior ou inferior, sempre que você pensar em incisivos, você vai pensar em função de corte. Que tipo de corte, Paulo? Corte inicial. Por exemplo, vou comer um sanduíche, né? Vou morder um pedaço de pão. A primeira dentada que você vai dar é aonde? Na frente, para que você possa fragmentar o pedaço de pão e mandar para trás para que ele seja triturado, macetado pelos dentes posteriores. Então é função do dente anterior, quer seja os incisivos laterais, centrais, até mesmo o canino, cortar o alimento inicialmente, e é função dos dentes posteriores triturar e macetar os alimentos, como vocês vão ver aqui na imagem que estou apresentando para vocês aqui agora. Tá? Então, inicialmente, vai funcionar como se fosse uma tesoura, né? Vai fazer a função de corte, ó. O alimento aqui eu estou cortando ele inicialmente, num fragmento menor. Esse fragmento menor vai ser mandado para trás e triturado nos dentes posteriores. Tá? É também função desses incisivos centrais, desses incisivos de forma geral, auxiliar a pronunciar o som das palavras, principalmente os sons língua-labiais e dentolabiais. Por exemplo, palavras com T, com V, com X, com S, com D. Então a gente pronuncia muito das palavras através do contato entre a língua e os seus dentes, principalmente a face lingual dos seus dentes. Então, os dentes anteriores, incisivos principalmente, são muito responsáveis por auxiliar na pronúncia das palavras. Por isso que é importante reproduzir, né? Vai que você não reproduz e você acaba, às vezes, atrapalhando até a fonética da pessoa. Tá bom? É também interessante a gente avaliar essa função direta com a estética, essa relação desses dentes diretamente com a estética, e claro, como a gente já disse antes, porque se você não consegue reproduzir, ou se o paciente não tem algum elemento dental anterior incisivo, muito provavelmente isso vai afetar o social dele.
através da estética. Então, é importante que a gente entenda a anatomia para reproduzir tanto em próteses totais, ou seja, prótese de todos os dentes, ou mesmo próteses parciais, ou mesmo a execução de facetas, que está falando muito hoje aí, né? Então a gente precisa conhecer o tamanho, a forma, os aspectos anatômicos de cada elemento para que a gente possa reproduzir da melhor forma possível. Mas em relação aos incisivos, eles estão diretamente relacionados à parte estética. Como vocês podem ver na imagem aqui, um paciente que perdeu os elementos dentários, né? Como é que a gente vai fazer aqui? E os elementos dentários anteriores, olha para vocês verem, né? Dá uma conotação até de uma pessoa desleixada, não está nem aí para a vida. E muito possivelmente, esses pacientes que perderam os dentes anteriores, eles são socialmente afetados, né? Não sorri direito, tem tristeza, não, né? Então a ideia aqui é tentar fazer vocês entenderem como funciona a anatomia para que a gente possa, assim, tentar trazer a reprodução mais adequada possível. Tá? Uma função extremamente importante no desenvolver desses dentes anteriores, dos incisivos, é auxiliar os movimentos mandibulares. Então é o seguinte, nós temos aqui na nossa mastigação, o sistema que a gente chama de aparelho estomatognático, na mastigação, a função de dentes anteriores e posteriores, através de quê? De movimentos. Então, quando a gente tem o contato entre o arco de cima com o arco de baixo, dos dentes de cima com os dentes de baixo, para fazer a mastigação acontecer, eu tenho três tipos de movimentos básicos. Então, para mastigar, eu primeiro abro e fecho a boca. Em segundo estágio, eu avanço a mandíbula para frente e volto ela para trás. E posso também avançar a mandíbula lateralmente para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, quais são os movimentos mandibulares, que a gente chama de oclusão dental? Oclusão dental é o ato de encostar um dente no outro. Quais são os movimentos que eu faço para mastigar? O movimento de triturar o alimento é sempre um movimento de abrir e fechar, tentando triturar o alimento. O alimento para cortar, por exemplo, um pedaço de bife, uma carne, um sanduíche, sempre eu vou fazer um movimento para frente e para o lado. Esses movimentos para frente e para o lado, a gente faz para cortar os alimentos. E os movimentos abrindo e fechando, a gente faz para triturar os alimentos. Então, eu posso dizer que a função dos dentes posteriores fazer o movimento mandibular para triturar o alimento. E a função dos dentes anteriores, aí eu estou falando de incisivo central e de caninos, o corte inicial do alimento através do movimento para frente e do movimento para o lado. Tudo bem? E esse filmezinho aqui que eu vou passar agora para vocês, vai mostrar exatamente o que é a função do incisivo, de forma geral. Quer dizer, o incisivo ele vai auxiliar o movimento para frente da mandíbula, possibilitando o contato entre os dentes superiores e inferiores da frente, os contatos dos incisivos inferiores e superiores, e promovendo assim o corte desses alimentos no que a gente chama de guia anterior. Então, o que é o movimento de guia anterior? O movimento de guia anterior é o movimento da mandíbula em direção anterior, por isso chama guia anterior, aonde a borda incisal dos dentes inferiores, dos incisivos inferiores, vai encostar na parte lingual do incisivo superior, guiando a mandíbula para frente. O movimento vai acontecer para que o alimento possa ser cortado. Tá? Então, olha como a gente vai reproduzir agora o vídeo. Se vocês observarem aqui tem os dentes anteriores, você pode olhar de canino a canino do lado direito e esquerdo, inferior e superior. Quando eu ando com a mandíbula para frente, ela aborda a incisal do meu dente, encosta, promovendo aqui o corte dos meus alimentos. Esse movimento para frente é o movimento que a gente chama de guia anterior. Então, é função dos incisivos centrais e laterais, superiores e inferiores, promover o movimento de guia anterior, promover o corte anterior dos alimentos. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro isso aí. Bacana?
Bom, o que os incisivos, de forma geral, têm como características morfológicas comuns? O que é igual para todos os incisivos? Primeiro, apresentarem um formato levemente triangular, muito para o lado também do trapézio, com base maior sempre voltada para a borda incisal. O que é isso, Paulo? Você está falando? Estou falando que, se você olhar aqui a região de borda do seu dente, onde passa a língua, aqui a borda do seu dente, essa borda a gente chama de borda incisal. Essa borda incisal ela vai encontrar com a face mesial e com a face distal do dente, formando o quê? Aqui, nessa região e nessa. O encontro entre borda incisal e face mesial e distal formam dois ângulos. Um ângulo disto-incisal, ou seja, um ângulo formado entre a face distal e a borda incisal, e o ângulo mésio-incisal, formado pela face mesial e pela borda incisal. Então, o encontro entre a borda incisal e a face mesial e distal formam dois ângulos, um ângulo mésio-incisal e um ângulo disto-incisal. Tudo bem? Isso é característica comum de todos os incisivos, quer seja dos incisivos superiores quanto dos incisivos inferiores. As bordas incisais vão encontrar nas faces mesial e distal formando dois ângulos. Tudo bem? É também característica comum para os incisivos. Se você olhar bastante essa imagem, você vai ver que entre a borda incisal e a face cervical do dente, eu tenho dois sulcos, ou lóbulos de desenvolvimento. Um aqui, se você olhar, o outro aqui. Então, eu posso dizer que eu tenho um sulco, ou lóbulo de desenvolvimento, na face distal do meu dente, na face vestibular do meu dente, na parte distal, e eu tenho um lóbulo de desenvolvimento também na face vestibular do meu dente, no lado mesial. Dois lóbulos de desenvolvimento, um lóbulo de desenvolvimento mesial e um lóbulo de desenvolvimento distal. E também a característica comum de todos os incisivos, é claro que dependendo do incisivo, se for maior ou se for menor, se for em cima ou se for embaixo, vai aparecer mais ou menos detalhes anatômicos, mas todos os incisivos centrais têm, de forma geral, essas pequenas saliências, pequenas ranhuras nas bordas incisais, ó, parecendo uma serradinho, serrilhadinho, né? Que a gente chama de mamelões dentais. Tá? Então, são características comuns dos incisivos, de forma geral, apresentarem dois ângulos, um disto mesial e um mésio incisal e um disto incisal, apresentarem dois lóbulos de desenvolvimento, um lóbulo de desenvolvimento mesial e um lóbulo de desenvolvimento distal, e apresentarem mamelões dentais. E se você virar o dente, se você está olhando na face vestibular, certo? Você está olhando pela frente o dente. Se você virar ele e olhar ele de costas, você vai ver que o dente é levemente... Deixa eu pôr a imagem aqui. Ele vai ser levemente côncavo na face lingual, que é o que vocês conseguem visualizar nesta imagem aqui. Ó. Nota que os sulcos e os lóbulos de desenvolvimento estão tanto na face vestibular quanto na face lingual. Tudo bem? Tá? Então ele atravessa o dente do lado vestibular para o lado lingual. Tá. É característica agora, falando especificamente sobre os incisivos centrais superiores. Então agora nós vamos dividir. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre os incisivos superiores e um pouco sobre os incisivos inferiores. Começando por onde? Primeiro pelo maior dente que tem anterior incisivo, que é o incisivo central superior. Então já adiantei o assunto. É um dente que é maior. É o incisivo que é maior. O maior de todos. Mais do que o lateral, mais do que o central inferior, mais do que o lateral inferior. O incisivo central superior, se você conhece o aspecto anatômico desse dente, vai ficar muito fácil você entender os outros dentes. Tá? Então aqui é legal também a gente poder passar para vocês essas informações. Olha que bacana. Como é que eu classifico, de acordo com a técnica de 2 dígitos, a classificação de 2 dígitos, quais são os incisivos centrais superiores? Esse aqui do lado direito, esse do lado esquerdo, eu chamo de dente 11,
incisivo central superior direito, eu chamo dente 21, incisivo central superior esquerdo. Quantas faces tem o meu incisivo central? Basicamente, o incisivo central possui 5 faces. Não esqueçam disso, 5 faces. A parte da frente, a parte de trás, a parte do lado mesial. Que quando eu falo mesial, estou falando o quê? Em direção à linha média. O que é a linha média? Se eu olhar o seu rosto partido no meio, se eu traçar uma linha partindo no meio do seu rosto, lado direito e lado esquerdo, eu tenho uma linha média. Então, quando eu falo mesial, estou falando de faces voltadas para a linha média. Tá? Então, o meu incisivo central superior, assim como todos os meus outros dentes, tem a face da frente, tem a face de trás, tem a face voltada para a mesial, tem a face voltada para a distal. E como se não bastasse eu olhar ele de frente para mim, aqui eu tenho uma borda incisal, a face incisal. Então, 5 faces básicas fundamentais para os incisivos é que eles possuam a borda incisal, a face incisal, a face vestibular, a parte da frente, a face lingual, a parte de trás, a face mesial em direção à linha média e a face distal contrária à linha média. Tudo bem? Preciso também dividir o meu dente, o meu incisivo central superior, em terços. O que é isso, Paulo? Bom, primeiro eu tenho de conhecer o dente. Como assim? Tem uma parte do dente que mostra dentro da boca, a gente já estudou o que é uma coroa clínica, o que é uma coroa anatômica, mas essa parte de esmalte dentário, toda em volta por esmalte dentário, que é o que vai aparecer na boca, eu chamo de coroa dental. E toda essa parte que vai ficar dentro do osso alveolar, do tecido periodontal, como a gente já estudou isso antes, essa parte radicular eu chamo de raiz. Então eu tenho a raiz dental e tenho a parte coronária em volta por esmalte. Entre a raiz e a coroa eu tenho uma linha separando as duas regiões que eu chamo de junção amelo-sementária. Tudo bem? Então, o que separa a raiz da coroa? A junção amelo-sementária. Bacana? Se eu pegar a parte coronária do meu dente, a coroa, e dividir ela em 3 terços, ó, vai ter um terço daqui aqui, um terço daqui mais ou menos até a metade dele, e um terço da metade para a parte cervical. Então, eu estou dividindo o meu dente em 3, a minha parte coronária do dente, em 3 faces. Eu tenho a face incisal, o terço incisal, eu tenho o terço médio, e eu tenho o terço que vai do terço médio até a final da junção amelo-sementária, eu tenho o terço cervical. Então, na porção coronária do meu incisivo central, assim como para os outros dentes também, eu vou dividir em 3 terços, eu tenho o terço incisal, o terço médio e o terço cervical. Se eu olhar a imagem lateralmente, como vocês estão vendo aí, ou se eu olhar a imagem vestibularmente, terço incisal, terço médio, terço cervical. Se eu olhar lateralmente, terço incisal, terço médio, terço cervical. Isso da parte coronária. Agora, se eu olhar a raiz, eu vou ter também um terço entre a junção amelo-sementária, mais ou menos até a metade, o terço cervical, mais ou menos daqui desta linha da junção até o começo do final da raiz, eu tenho o terço médio radicular e entre esse terço médio radicular e o final da raiz, o ápice da minha raiz, eu chamo de terço apical. Então, eu tenho o terço cervical, o terço médio da raiz e o terço apical da raiz. Tudo bem? Dividimos o dente em terços, olhando da face vestibular ou na face lateral do dente. Você vai ter os terços tanto da parte coronária quanto da parte radicular bem definidos. Tá bom? Características comuns das faces vestibulares, ou seja, da frente do meu incisivo central superior. Vamos lá. Como a gente já disse, possuem 2 sulcos cérvico-incisais, ou seja, 2 lóbulos de desenvolvimento cérvico-incisais, um do lado distal, um do lado mesial. Então é interessante que a gente saiba que
e você consegue visualizar esses sulcos, esses lobos também do lado lingual. Mas como a gente agora está estudando a parte vestibular do dente, é importante lembrar que a característica comum de todos os incisivos centrais possuem dois lobos de desenvolvimento, um na parte mesial, o outro na parte distal, muito visíveis nos incisivos centrais superiores na face vestibular. Tudo bem? Aqui fica mais evidente vocês visualizarem isso, ó, tá? Esse aspecto anatômico, da mesma forma que vocês conseguem visualizar os mamelões dentais, que a gente já vem falando, ó, possuindo mamelões dentais. E a imagem aqui é bem evidente de um dente natural, olha aqui, para você ver dentro da boca. É claro que eu vou conseguir visualizar esse aspecto morfológico mais evidente aonde? Em pacientes mais jovens, não é? Se eu olhar um paciente idoso, ele não vai ter tanto desenvolvimento desses lóbulos aqui, ele vai ser um dente mais serrilhado, mais desgastado na borda incisal, então não vai aparecer muitos mamelões dentais. Se eu olhar essa imagem, eu posso dizer com toda certeza que é um dente de paciente jovem, tá bom? Ou seja, a idade também influencia na forma anatômica do dente. Você não vai cerar um dente ou esculpir um dente para um paciente idoso da mesma forma que você esculpe para um paciente adolescente. É interessante conhecer a morfologia fisiológica para vocês entenderem isso. Bacana? Mas só para vocês visualizarem um lóbulo de desenvolvimento aqui na face mesial, um lóbulo de desenvolvimento aqui na face distal e aqui os mamelões dentais, bem evidentes. Tá? Na face vestibular, conhecer um pouco sobre os eixos dentais. Olha assim, se eu traçar um eixo no sentido vertical do meu dente, se eu pegar uma régua aqui e medir da borda cervical até a borda incisal desse dente no sentido vertical, ou seja, no sentido cérvico-incisal, eu sei que o eixo cérvico-incisal ele vai ser maior do que o eixo mésio-distal, ou seja, essa distância daqui a aqui é maior do que essa distância daqui a aqui. Paulo, que tanto maior? Na média, proporcionalmente, quando a gente estuda estética, se você conseguir esculpir mais ou menos na proporção de 75 para 100, 80 para 100, ele fica bem posicionado na boca, tá bom? Então, em média, o eixo cérvico-incisal é maior do que o eixo mésio-distal, em média em torno de 25% maior. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Ainda é característica também das faces vestibulares. Já falamos sobre os ângulos, né? Então, se você olhar a imagem aqui, você vai ver que eu tenho uma face mesial, certo? Eu tenho uma face distal, uma borda mesial, uma borda distal. Se eu traçar uma linha imaginária passando pela borda distal aqui e uma linha imaginária passando pela borda mesial aqui, essas duas linhas vão se encontrar onde? Elas vão se encontrar em direção cervical. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a direção de convergência das paredes mesial e distal, numa vista vestibular de um incisivo central superior, elas convergem para cervical. Tudo bem? Isso pode parecer nesse primeiro momento, como vocês estão aprendendo agora as coisas, parecer um pouco confuso. Mas toda vez que a gente falar em direção de convergência de faces, vocês têm que lembrar que é onde elas vão se encontrar. Por exemplo, se eu traçar uma linha imaginária passando aqui na distal e uma linha imaginária passando aqui na mesial, elas se encontram aonde? Em direção cervical. Então, convergem para cervical. Tudo bem? Como eu já disse no começo também, o encontro entre a parede mesial e a borda incisal e o encontro entre a parede distal e a borda incisal formam dois ângulos. Esse ângulo disto-incisal e esse ângulo médio-incisal, ou mésio-incisal. Se vocês observarem nessa imagem, vocês vão ver que o ângulo mésio-incisal, ou seja, o ângulo voltado para a linha média, né, é um ângulo mais reto em relação ao ângulo disto-incisal. É só olhar a imagem, olha. Na borda distal, no ângulo disto-incisal, o ângulo disto-incisal ele é mais arredondado, ele é mais obtuso em relação ao ângulo
mesio-incisal, que é um ângulo mais reto. Então, é característica de um incisivo central superior ter o ângulo mesio-incisal mais reto do que o ângulo disto-incisal. Tudo bem? Como se não bastasse, eu tenho a borda incisal. O que é a borda incisal? É toda a extensão da borda do seu dente, da parte de baixo do seu dente, do sentido distal até o sentido mesial. Então, a borda incisal do meu incisivo central superior, ela é plana, com uma pequena inclinação para o lado distal. Então, ela é mais baixa um pouquinho aqui na distal do que na mesial. Até pelo ângulo mesmo que forma aí um ângulo mais arredondado. Tudo bem? Então, também é característica comum no incisivo central superior a borda incisal ser plana, uma inclinação bem leve, bem suave, para em direção distal. Tudo bem? Bora! E o ponto de contato? O que é ponto de contato, Paulo? Ponto de contato é o encontro entre os dois dentes. Pode ser um incisivo central com um incisivo central, pode ser um incisivo central com um incisivo lateral, pode ser um incisivo lateral com um canino. Esses dentes nas faces proximais vão se encontrar. Mas eles vão se encontrar como? Eles vão se encontrar em toda a extensão ou vai haver só um pequeno ponto entre um e outro? Se você olhar a imagem, você vai ver que aqui tem uma gengiva e geralmente esse dente e esse se encontram em um único ponto, assim como esse com esse se encontram em um único ponto. Esta parte toda não tem contato, não há encosto entre os dentes. Eles só vão se encontrar numa região de encontro que a gente chama de ponto de contato. Um ponto de contato é a região de encontro entre dois dentes, nas faces proximais. Tá? E aí eu posso dizer que para os incisivos centrais superiores, o ponto de contato, ou seja, o ponto de encontro entre os centrais aqui, ó, a face mesial do central direito e a face distal do central, a face mesial do central esquerdo, o ponto de contato vai ser um pouco mais incisal em relação ao ponto de contato distal, que é um ponto de contato um pouco mais cervical. Então, lá, o ponto de contato distal aqui é mais cervical que o ponto de contato mesial. Então, o ponto mesial vai ser aqui, olha lá, como a gente vai ver na imagem, aqui, ó, o ponto de contato na borda. Na face mesial é mais em cima, o ponto de contato na face distal é um pouco mais embaixo. Tudo bem? Características da face vestibular foram vistas, agora vamos ver as características das faces linguais. Será que a lingual é diferente da vestibular? Com toda certeza, muito diferente. Em que sentido, Paulo? Vamos olhar e avaliar. Olha. Na face lingual, ou seja, eu estava vendo a vestibular, né? Eu peguei o dente agora, virei de costa e estou olhando ele de costa. Tá? E vocês vão ver que se eu olhar o dente de costa, claro que essa imagem vai aparecer agora mesmo aqui, você também vai ver uma face mesial e também vai ver a face distal. Vai identificar uma e outra através do quê? Dos ângulos. Eu sei que o distal é mais arredondado que o mesial, como a gente está vendo na imagem aqui. Agora, esta região de borda lingual da face incisal até a face cervical eu chamo de crista marginal. Aí eu posso definir de acordo com o nome da face. Então, essa aqui é uma crista marginal do lado mesial, crista marginal, mesial. Eu tenho uma crista marginal do lado distal, crista marginal, distal. Então, a borda pelo lado lingual do incisivo central superior, de terço incisal até terço cervical, ela é guiada pelas cristas marginais, mesial e distal. Essas cristas marginais, que são as bordas da face lingual do dente, a face proximal do dente, elas vão se encontrar aqui no terço cervical da face lingual do meu incisivo central superior. Elas vão se encontrar numa região de extrema protuberância de esmalte, de extensa congruência de esmalte, onde eu tenho um concentrado de esmalte muito grande, que a gente chama de região de cíngulo. Tá? Então, o incisivo central superior pelo lado lingual, o encontro entre as cristas marginais mesial e distal se encontra numa região
de grande protuberância de esmalte chamada cíngulo. Tudo bem? Como se não faltasse, se eu olhar o terço médio incisal aqui em toda a extensão amarela, o terço médio incisal, ou seja, da face medial do dente até a face incisal, em sua extensão, eu tenho uma área côncava na face lingual, que eu chamo de fossa lingual. Tá? Então, entre o terço médio incisal na face lingual do meu dente, eu tenho a fossa lingual. Essa fossa lingual é dividida do lado mesial e do lado distal. Então, eu tenho fossa lingual mesial e fossa lingual distal, como vocês estão vendo aqui nesta imagem. E aqui o dente por si só, já um desenho anatômico mais importante, tá? Crista marginal mesial, crista marginal distal. Tudo bem? Tranquilo?